O mundo está à beira de um colapso econômico sem precedentes, e desta vez a ameaça não vem de uma crise financeira ou de uma pandemia, mas de decisões políticas que podem mergulhar o planeta em uma recessão global. Enquanto você lê este texto, uma tempestade perfeita se forma: tarifações agressivas, tensões geopolíticas explosivas e alianças internacionais em frangalhos. E no centro desse furacão está uma estratégia que a história já provou ser desastrosa. Imagine acordar amanhã com os preços dos produtos que você consome diariamente disparando, empresas fechando as portas e milhões de empregos evaporando da noite para o dia. Parece exagero? Não para os economistas que, com dados na mão, alertam: estamos repetindo os mesmos erros que levaram ao crash de 1929. Naquela época, barreiras comerciais sufocaram a economia global. Hoje, um único homem, com o poder de assinar decretos, pode desencadear o mesmo efeito dominó. O presidente dos Estados Unidos não apenas declarou guerra comercial a mais de 180 nações, como também ignorou um princípio básico: em um mundo interconectado, proteger-se do exterior é como atirar no próprio pé. A conta já começou a chegar. A China, maior exportadora do planeta, enfrenta uma sobretaxa de 54% em seus produtos, um golpe que afeta desde eletrônicos até roupas no seu guarda-roupa. A União Europeia, com seus 20% de tarifa, vê indústrias inteiras em risco. Japão, Vietnã, Camboja, todos sob fogo cruzado. Até países sem população, como ilhas remotas, foram incluídos nessa lista absurda. E o mais irônico: enquanto Washington justifica essas medidas como protecionismo, os próprios americanos pagarão a fatura com inflação recorde e desaquecimento econômico. Afinal, quando o custo dos insumos sobe, quem absorve o prejuízo? Você, consumidor. A reação não demorou. Bruxelas já prepara contra-ataques, e não são ameaças vazias. O primeiro pacote de retaliação está pronto, com foco em setores estratégicos dos Estados Unidos. Se as negociações falharem, e tudo indica que falharão, a escalada será inevitável. Mercados financeiros já tremem, investidores correm para ativos seguros, e a palavra recessão volta a assombrar noticiários. Não é à toa que líderes como o ex-primeiro-ministro polonês Tusk alertam: tarifas entre aliados são um tiro no escuro. Em 1930, elas agravaram a Grande Depressão. Hoje, podem fazer pior. Enquanto isso, a Europa enfrenta suas próprias fraturas. A Hungria, em um movimento ousado e simbólico, anunciou sua saída do Tribunal Penal Internacional, o primeiro país da UE a tomar essa decisão. Coincidência ou não, o anúncio veio durante a visita do premier israelense Netanyahu, alvo de um mandato de prisão da mesma corte. O recado é claro: a justiça internacional está sob ataque, e a unidade europeia nunca esteve tão frágil. E como se não bastasse, a OTAN se prepara para um passo arriscado: uma missão militar na Ucrânia. Não se trata de mais um envio de armas, mas de uma operação estruturada, com logística, inteligência e tropas do bloco. O objetivo? Estabilizar a região e evitar uma escalada maior. Porém, os desafios são imensos: sem um mandato claro da ONU, sem acordo com Moscou e com a segurança dos soldados em jogo, a iniciativa pode virar um barril de pólvora. Enquanto isso, boatos sobre um possível afastamento dos Estados Unidos da OTAN, nunca oficialmente desmentidos, alimentam a instabilidade. Os europeus precisam gastar mais com defesa, repete a alianças há anos. Desde Trump, eles gastam, sim, 700 bilhões de dólares já foram injetados. Mas será suficiente para evitar um racha transatlântico? E tem mais: a França soa o alarme. Se as potências não chegarem a um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear, um conflito armado, possivelmente com armas nucleares, será quase certo. Não é retórica, é um aviso baseado em inteligência e no histórico de tensões na região. Enquanto o mundo discute tarifas e sanções, o relógio da proliferação nuclear continua tic-taqueando. Enquanto os líderes brincam de xadrez com vidas e economias, a pergunta que fica é: até quando o cidadão comum vai pagar o preço? A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores, só perdedores. E desta vez, o tabuleiro é global. Fique atento, porque as próximas jogadas vão definir não apenas o futuro dos mercados, mas o destino de milhões. E você, está preparado para o que vem por aí? O relógio diplomático está prestes a dar a meia-noite. Não é metáfora, é um alerta vermelho. O ministro das Relações Exteriores deixou claro que a janela de oportunidades está se fechando.
Sem um acordo, o conflito não é uma possibilidade, é uma questão de tempo. Enquanto isso, Emmanuel Macron reúne seus principais ministros e especialistas em uma sessão de emergência, porque o que está em jogo não é apenas a estabilidade regional, mas o risco de uma escalada que pode incendiar o mundo. O prazo? Poucos meses. O acordo nuclear de 2015, negociado com pressão francesa, está com os dias contados. Se falharmos agora, a confrontação militar não será uma opção, será o único caminho. E o preço? Caos, sangue e uma desestabilização que fará os mercados tremem e as fronteiras arderem. A Europa corre contra o tempo. Bruxelas e Paris tentam, a todo custo, sentar Teherã à mesa de negociações antes que as sanções da ONU expirem em outubro. O objetivo? Frear o enriquecimento de urânio antes que seja tarde. Mas o Irã joga duro. Enquanto o Ocidente acusa Teherã de mascarar um programa bélico atrás da fachada do átomo pacífico, os ayatollahs negam e aceleram. E o pior, cada dia sem acordo aumenta o risco de um ataque preventivo, seja dos Estados Unidos, seja de Israel. Washington já movimenta suas peças no tabuleiro do Oriente Médio, reforçando sua presença militar. Não é blefe. É preparação para o pior. E você, acha que estamos à beira de uma guerra nuclear na região? Que um único erro de cálculo pode transformar o Oriente Médio em um campo de batalha radioativo? Deixe sua opinião nos comentários, porque o que está em jogo não é só geopolítica, é a sobrevivência de milhões. Enquanto os diplomatas suam frio, a indústria se prepara para o pior. E quando falamos em pior, não são só palavras. A Porsche, símbolo de velocidade e luxo, está voltando às suas raízes mais sombrias. Não é piada. Não é estratégia de marketing. É pura sobrevivência. A marca que encanta o mundo com seus supercarros agora aposta em algo muito mais letal: tanques, blindados e canhões. Por quê? Porque a China está estrangulando seu mercado civil, e a única saída é o negócio que nunca falha: a guerra. A conta é simples: 20 bilhões de euros em prejuízos, uma concorrência implacável e um passado que poucos lembram, mas que a Porsche não esqueceu. Nos anos 1950, eles construíram os tanques Leopard 1 para a Alemanha. Antes disso, projetaram monstros de aço para o Terceiro Reich, como o Colossal Maus, um tanque de 200 toneladas que parecia saído de um pesadelo. Agora, quase 80 anos depois, a história se repete. A empresa anuncia investimentos de até 2 bilhões de euros em projetos militares. Não é coincidência. É desespero. E a pergunta que fica: veremos logo blindados com o emblema da Porsche nas linhas de frente? Um mouse 2.0 para a OTAN? Ou será que a marca vai se tornar o novo fornecedor de armas de uma Europa em chamas? Enquanto uns se armam, outros fecham fronteiras. E a Rússia não está para brincadeiras. Moscou decretou: nenhum gado europeu passa por seu território rumo ao Cazaquistão. O motivo? O risco do vírus da febre aftosa, uma ameaça que não escolhe alvos, ataca rebanhos e pode até infectar humanos. Os números são alarmantes. Em 2025, surtos já foram registrados na Alemanha, Hungria e Eslováquia. A resposta russa foi imediata: desde janeiro, proibição total de produtos animais da UE. O Cazaquistão seguiu o exemplo, bloqueando importações de gado da região alemã de Brandemburgo. Mas a verdadeira bomba não veio da agricultura, e sim da política. A oposição bielorrussa deu um checkmate inesperado, pediu a Kiev que inclua presos políticos da Bielorrússia nas listas de troca com a Rússia. Não é um apelo qualquer. É uma jogada ousada, que pode reescrever as regras do jogo. Pela primeira vez, vítimas da ditadura de Lukashenko poderiam ser libertadas pelo mesmo mecanismo usado para trocar prisioneiros de guerra. A Ucrânia ainda não se pronunciou, mas a pressão é enorme. Se der certo, será um golpe diplomático. Se falhar, mais uma prova de que, em tempos de guerra, até a solidariedade tem limites. O mundo está mudando diante dos nossos olhos. Enquanto uns apostam em tanques, outros fecham fronteiras. Uns negociam vidas, outros preparam-se para a batalha. E você? Está apenas assistindo ou já se perguntou o que faria se a crise bater à sua porta? Não deixe de comentar. Não deixe de compartilhar. Porque as próximas notícias podem não ser só manchetes. Podem ser o começo de algo muito maior. Até a próxima e que as notícias sejam melhores do que os alertas.